Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, semana decisiva para o Vasco da Gama, dentro e fora de campo. Será se teremos algum posicionamento por parte da diretoria do Vasco nesta semana? Como fica a situação aí do treinador Lisca e do Pássaro? A gente vai falar muito aqui sobre a situação dos recém-contratados. Perfeito? O John Sanches e também o zagueiro Valber, que veio lá do Cuiabá. O Vasco tentando aí na base do desespero fazer novas contratações. Ontem o nome do Vitor Luiz e de Nenê foram especulados, foram citados aí no noticiário esportivo. Jogador que pode deixar o Vasco da Gama destino aí para o futebol russo. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação da justiça também. Ontem o Júlio Brandt concedeu uma live aí lá no Instagram, live que foi para lá de polêmica. A gente vai mencionar aqui o que aconteceu lá e sobre o julgamento decisivo aí com relação à ação dos Templários. Me acompanhe até o final, peço a você para deixar o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e se inscrevam aí no canal. Perfeito? Bom, meus amigos, hoje nós torcedores do Vasco, diante do que aconteceu lá em Santa Catarina, na ressacada, a gente espera aí um comunicado da diretoria do Vasco. Esses caras precisam se manifestar para a gente saber como que vai ficar o destino aí do Vasco da Gama na Série B. O Lisca continua, é um ponto de interrogação. O Pássaro permanece, outro ponto de interrogação. Será se nesse momento vai chegar uma pessoa mais gabaritada, com raiz de Vasco, para poder ajudar o Alexandre Pássaro? São alguns questionamentos que o torcedor do Vasco hoje tem. O problema do Vasco não é apenas dentro de campo. A equipe é regular e é o seguinte: fora de campo, a estrutura é inadequada para poder se praticar futebol em alto nível. Visto aí a situação de salários, é uma coisa que eu estou denunciando, 2 meses de salários atrasados e é complicado. Bom, caso Lisca seja confirmado aí no comando do Vasco da Gama, porque ainda não foi comandado, a diretoria ainda não disse, o Lisca vai ter aí 8 dias para poder trabalhar até o jogo contra o CRB. Segundo os matemáticos, a chance do Vasco da Gama subir é de 5%. Pouquíssimas chances. O Vasco teria aí em 15 jogos que vencer 10 partidas. Não é o filme do Tom Cruise, mas é uma missão quase impossível disso acontecer. Haja em vista como os atletas do Vasco têm se comportado dentro de campo. Um verdadeiro bando. Perfeito? Hoje o Vasco não tem um time titular. Vejo o Lisca aí totalmente perdido. O Lisca cometendo os mesmos erros e equívocos que o Cabo cometeu. Um camarada aí, que é esse Pássaro, que não tem a mínima condição de continuar no Vasco da Gama. Então são coisas aí que a gente precisa aí questionar. Próximo jogo do Vasco, conforme eu falei, no dia 16, daqui a 8 dias,
contra a equipe do CRB, que é um postulante aí ao G4. Bom, segundo o canal Atenção Vascaínos, a eminente saída aí de Bruno Gomes, os russos, né, ainda não desistiram do volante vascaíno, da cria da base do Vasco da Gama. O Vasco espera aí, ainda no meio dessa semana, regularizar no dia de hoje aí, tanto o Valber ser aí registrado no BID, como o John Sanches, que está aí na fase final para poder agilizar o seu visto de trabalho para ter condições de atuar. Ambos jogadores devem reforçar o Vasco da Gama contra a equipe do CRB. A gente tomou conhecimento também, através do Atenção Vascaínos, que o Vitor Luiz, lateral do Palmeiras, e também o Nenê teriam sido aí especulados, jogadores aí que o Vasco sondou. A gente aguarda aí para ver o desfecho. Acho muito pouco provável que nesse momento jogadores dessa qualidade venham para o Vasco da Gama. Perfeito? Visto que o Vitor Luiz tem proposta também de outros clubes, porque está encostado lá no Palmeiras, e o Nenê aí com possibilidade de jogar nos Estados Unidos. Bom, com relação à justiça, a gente segue aí aguardando o julgamento aí dos agravos de instrumento. Esse julgamento deve ir para a pauta aí na segunda quinzena do mês de setembro. E até lá a gente fica na expectativa para ver aí se o Mussa vai retirar essa ação ou não. O Júlio Brandt ontem mais uma vez mentiu, perfeito, disse que o Mussa não poderia fazer isso, porque ele não é mais o presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, e a gente mostrou aqui que quem é o autor da ação realmente é o Mussa. Na minha opinião, a gente vai ter que esperar aí o Dr. Camilo Rulieri decidir essa situação. E a gente pede pressa diante deste caso, que é um caso aí gravíssimo, previsto aí para a gente ter novidades na segunda quinzena de setembro. Eu sei que é um assunto que é chato, mas que também hoje é necessário para que a gente possa ver aí mudanças na presidência do Vasco da Gama. Precisa mudar a estrutura do Vasco da Gama, a metodologia de trabalho. Hoje o melhor reforço para o Vasco da Gama seria o Levenciano na presidência. E diante de todas as provas que foram juntadas, anexadas no processo dos Templários, eu estou cravando aqui: Dr. Paulo Roberto vai dar uma sentença favorável ao Levenciano, e a gente vai ver aí uma reviravolta na justiça para o bem do Vasco da Gama, e para que toda essa injustiça, esse erro que aconteceu aí, possa ser reparado de uma vez por todas. Então, torcedor do Vasco, não desanime, acredite, perfeito? Vai dar Vasco, a verdade prevalecerá. O Leven tá on, teve ontem no Mário Coelho, com muita vontade de fazer muitas coisas bonitas aí pro Vasco da Gama. Vai dar Vasco, valeu!